Olá a todos, meu bom dia a quem eu ainda não vi. Que Deus abençoe a todos nesse momento da oferta. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3. Eu acho interessante como esse ensinamento vem desde o princípio. Desde muito tempo, Deus tem se preocupado com o meu e com o seu coração. Desde que Ele criou o mundo, o primeiro ensinamento que Ele deu foi: cuida do teu coração. O que você acha que levou Adão e Eva a pecarem? Cuida do teu coração. Gênesis 4:3, nós lemos: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominar o pecado que jaz à porta, ou a ti cumpre dominar o teu desejo? Essa passagem vem lá do princípio dos tempos. Só existiam Adão, Eva, Caim e Abel. E Deus já estava preocupado em como o homem lidava com o próprio coração. O pecado jazia à porta. E o texto diz algo muito interessante. Perceba a ordem. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus se preocupa primeiro com a pessoa de Abel. Ele aceitou Abel antes de aceitar a sua oferta. E no caso de Caim, ele recusou primeiro Caim, a pessoa de Caim, para depois recusar a sua oferta. Deus não recebe primeiro o que nós damos. Não recebe. Abel trouxe das primícias o que havia de melhor. Primeiro significa, ele ofertou primeiro. Trouxe da gordura aquilo que havia de melhor no seu rebanho. Sua oferta foi intencional, sacrificial, cheia de fé e devoção. Por isso Deus o aceitou. E de quebra aceitou a sua oferta. Hebreus 11:4 dá testemunho disso. Olha só, muitos anos depois, talvez 12 mil anos depois, 10 mil anos depois, eu não sei quanto, a igreja já estabelecida, Hebreus capítulo 11, versículo 4, o autor de Hebreus
cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, escreve: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Ele não estava justo. Ele recebeu um selo de Deus dizendo: Abel é justo. Deus aceitou a pessoa de Abel, o coração, a alma, a mente, o espírito de Abel. Ele foi aprovado por Deus quanto às suas ofertas. Mesmo depois de morto, diz o texto, ele ainda fala. Abel fala conosco. Abel está nos dando esta aula esta manhã. O seu coração, a sua fé está ministrando nesta manhã. A diferença não estava no tipo de oferta, mas no coração que ofertava. Já Caim trouxe do fruto da terra. Não mostra que ele escolheu a dedo os melhores frutos. Nada proposital, nada intencional, nada dedicado. Algo mecânico. O texto não menciona primícias. O texto não menciona qualidade. Uma oferta sem critério espiritual. Possivelmente sobras ou conveniências. Um ato exterior, um ato externo, que não se manifestava no interior. Então, por que Deus rejeitou a Caim? Caim sabia o que era certo, mas escolheu não fazer o que era certo. E eu penso em cada um de nós hoje, eu penso em mim. Qual é a minha motivação de ofertar aqui todo domingo? O tipo de oferta, a falta de fé, a falta de prioridade, o coração não rendido. Deus não rejeitou a oferta de Caim, ele rejeitou Caim antes da sua oferta. Sabe de uma coisa? Deus não se impressiona com valores. Eu não sei quanto você tem em mente, quanto você pensou em ofertar ao Senhor hoje. Mas isso não faz a mínima diferença. Mas para Deus faz uma enorme diferença. Como está o seu coração? Como anda o seu coração diante de Deus? Engraçado que o texto depois mostra a reação de Caim quando ele foi rejeitado por Deus. Demonstrou ira, frustração, comparação, ficou se comparando com os outros. Por acaso nós nos comparamos uns aos outros? Eu agradeço a Deus que a gente coloca numa sacolinha fechada, a mão fechada, e eu nem olho para o lado para não ver se o irmão pôs ou não pôs a mão na sacolinha, se ele pôs. Quem sabe ele pôs e tirou alguma coisa, lembra do Batista paga? Quem põe tem, quem não tem tira, né? Um negócio assim. A gente tem que ser honesto com Deus e conosco mesmo. Precisamos ser verdadeiros. O que eu estou fazendo nesse momento? Deus vira para Caim depois daquela reação dele e diz: Caim, o pecado jaz à porta. E o pecado não jaz à porta de Caim. O pecado jaz à porta de cada um de nós. Todos nós temos esta porta.
E como um animal venenoso, agachado atrás da porta, esperando para dar o bote, o pecado está ali, apenas esperando o nosso coração trair o nosso domínio. Deus diz: a ti cumpre dominá-lo. Renato, você tem que dominar. Cuide dos seus pensamentos. Quando você depositar, não pense que você está depositando muito. Avalie se você está depositando pelo motivo certo. Analise. A gente não tem uma instrução? Antes de comer o pão e beber o suco, Paulo diz lá em 1 Coríntios, cada um avalie o próprio coração, senão você não está comendo a ceia do Senhor, você está comendo juízo para si mesmo. Condenação para si mesmo. A ti cumpre dominá-lo. Examine seu coração antes da oferta. Não é sobre quanto, é sobre como. É sobre por que ofertar. Dê a Deus as primícias. Ofereça a Deus o melhor do que você pode oferecer. Não só em dinheiro, mas em tudo que Deus tem investido na sua vida. Coloque nas mãos de Deus em retorno. Deus não é apenas parte da nossa agenda. Não pode ser. Ele é a prioridade da nossa agenda. Oferta sem fé é apenas um ato religioso vazio, um ritual que não produz fruto algum. Fé envolve confiança em Deus, fé envolve dependência de Deus, fé envolve entrega real a Deus. Deus não está atrás da minha ou da sua oferta. Pode acreditar. Ele tem os recursos suficientes para abençoar o mundo. Ele está atrás do meu coração. Isso ele está. Jesus, acabamos de ver, morreu na cruz e enfrentou aquela vergonha e aquele sofrimento, porque eu e você importávamos para ele. Deus está atrás do nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus amado, olha a nossa fé, examina nosso coração. E Pai, revela nele o nosso amor, a nossa devoção, a nossa gratidão a Ti, o nosso reconhecimento de que tudo que temos e que somos vem de Ti. Foi o Senhor quem nos fez, nos criou, nos deu os talentos e as responsabilidades, as oportunidades e também as condições para realizarmos todo tipo de obra que fizemos. O Senhor que nos abençoou com toda a riqueza que possuímos, com a saúde que temos, com o tempo que dispomos, cada respirar nosso. Obrigado por isso. Nós queremos Te louvar, queremos Te adorar, queremos Te engrandecer, Te exaltar. Queremos, Pai, através desta oferta, expressar o nosso sentimento, o nosso reconhecimento da Sua divindade, da Sua majestade, do Seu amor, da Sua glória, e Te honrar através desta oferta. Em nome de Jesus. Amém.